Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Como eu tinha prometido que faria um vídeo sobre o milênio, eis aqui agora o vídeo, o milênio de imortais e mortais. No decorrer do estudo eu vou falar por que de imortais e mortais. Então, para iniciarmos nesta ocasião, vamos ler uma escritura que está escrita no livro de Isaías. Lembrando que o texto base se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 7. Então vamos ver em Isaías primeiro, porque eu quero trazer uma dinâmica aqui para vocês a respeito de tempo, de como se conta os milênios desde Adão. E para isso eu quero ler uma escritura que está em Isaías, capítulo 46, a partir do versículo 8 até o versículo 13. Eu iria ler somente o versículo 10, mas lendo outra vez aqui esse contexto, eu preferi ler mais versículos, porque é muito revelador o que se encontra aqui nesse capítulo. Então vamos ver a partir do versículo 8 até o 13, e assim está escrito: Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, que eu sou Elohim, e não há outro Elohim, não há outro semelhante a mim. Lembrando que estou lendo na versão de revista corrigida de João Ferreira de Almeida. E a partir do versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse é o versículo que eu quero deixar em destaque, embora tenhamos nos outros versículos muitas coisas importantes. E no versículo 11 temos: que chama a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. E no versículo 12 temos: ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Então vejam que nesses versículos temos uma promessa do Eterno para o futuro, não de coisas que já aconteceram, mas de coisas que acontecerá. Como ele mesmo profetizou, assim se sucederá. E no versículo que eu quero trazer em destaque, o versículo 10, é que ele anuncia o fim desde o princípio. Então vamos ler novamente: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então temos aqui que ele anuncia o fim desde o princípio. E para isso eu também quero ler uma outra passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então temos que no sétimo dia, ou no Shabat, como é mais conhecido atualmente, ou até sábado no mundo ocidental, este é o sétimo dia. Como está descrito: e havendo Elohim, Deus, o Criador, o Poderoso, acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. Aqui no original não é bem a palavra descansou, porque o Eterno não cansa, ele não se cansa, mas é que ele cessou, parou com aquele trabalho, e naquele mesmo dia ele cessou. E temos no versículo 3 que: e abençoou Elohim o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Elohim criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Yahweh Elohim, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então temos aqui que todas as coisas foram criadas em 7 dias. E para entendermos esses 7 dias de uma forma simbólica
e profética, temos aquele versículo 10 do capítulo 46 de Isaías, onde ele diz que anuncia o fim desde o princípio. Então aqui nesse princípio, quando ele criou todas as coisas, de uma forma simbólica e profética, ele já estava anunciando o fim, que seria o sétimo dia. Agora vamos ler os versículos base do nosso estudo, em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 1 ao 7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mas não engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando os seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então temos aqui o contexto do nosso estudo sobre o milênio, ou esse período milenial de 1000 anos, onde o Messias, Rei dos Reis, junto com aqueles salvos remidos no sangue do Cordeiro, reinarão durante esse tempo. Reinarão por 1000 anos, como vemos aqui neste contexto de Apocalipse capítulo 20, onde é relatado, é revelado um período de 1000 anos. E só depois deste milênio é que Satanás é solto para se estabelecer aí então o juízo final. Então por que eu li essas passagens primeiramente? Porque o Eterno mostra e revela o fim desde o princípio. E como eu tinha dito, quando ele criou todas as coisas, ele estabeleceu num tempo de 7 dias. E temos que o sétimo dia é o último dia. Então o sétimo dia é o último dia. Embora tenha lido vários textos que trazem revelação de outros contextos, eu vou focar no milênio nesse estudo. Então não vou falar muito a respeito de visões teológicas ou de outras revelações que os versículos estão trazendo, mas sobre o milênio. Então temos que ele revela o fim desde o princípio. Então é isso que vocês precisam entender, que no princípio ele criou todas as coisas, estabeleceu dentro de um período de 7 dias todas as coisas criadas, sendo que o sétimo dia foi quando ele cessou de trabalhar. Então temos que o sétimo dia é o último dia estabelecido no início, onde ele também de uma forma simbólica e profética anuncia o fim. O fim desde o princípio, desde a criação, ele já anuncia o fim, que é o sétimo dia, ou sétimo milênio. E por que sétimo milênio? Aquela simbologia de dias traz a revelação profética de quanto tempo o homem reinaria sobre a terra até chegar esse dia, o qual seria o dia de descanso para o homem, descanso para a terra, e dia em que o Eterno tinha cessado de criar todas as coisas, e ali cessou o seu trabalho, parou e observou tudo o que tinha criado. Então, é nesse sétimo dia, de uma forma profética, correspondendo a um sétimo milênio, que ele voltará e estabelecerá esse milênio de paz sobre a terra, o qual lemos ali em Apocalipse capítulo 20. Por isso que está escrito no Salmo 90, versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Ou seja, o apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele explica essa passagem no Salmo 90.
do Salmo de Moisés, ele tem essa revelação e explica que: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então entendam que, para o Criador, como descreve o livro de Gênesis, a criação em 7 dias, ou seja, trazendo uma simbologia profética, de que o homem reinaria sobre a terra por 6.000 anos, sendo que o 7º dia, ou 7º milênio, porque 1000 anos para ele, 1000 anos nosso, para o Criador é como um dia. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Então o que quer dizer? Que o período milenial de paz, onde o Rei dos Reis reinará com vara de ferro aqui sobre a terra, é esse 7º dia, de uma forma simbólica e profética. Alguns adventistas do 7º dia ainda não pararam para fazer essa relação. A maioria não. Porém, eles observam o dia 7º, né? Ou sábado, como é mais conhecido. Mas não trouxeram essa revelação, porque eles seguem uma visão já posta. Mas, quando a gente olha para as Escrituras e busca do Ruach HaKodesh do Espírito Santo, ele traz uma coerência. Pois a própria Escritura, ela não tem contradição. Ela se explica. Então temos que, mesmo na eternidade, antes do pecado, antes de Adão e Eva pecar, o Eterno já tinha criado e feito essa simbologia profética. Adão e Eva viveram em uma eternidade. Não sabemos quanto tempo eles viveram, porque eles viveram dentro de uma eternidade. O que eu quero dizer é que o tempo passou a ser contado para Adão e Eva após o pecado. Então daí em diante temos quanto tempo eles viveram desde o pecado, não o que eles viveram na eternidade, no Éden, mas desde quando eles pecaram. Então temos que Adão morreu aos 930 anos, ou seja, esse é o tempo que ele viveu depois que pecou. E o Eterno tinha dito que ele não comesse do fruto, pois no dia que comesse, ele morreria. Ele morreu de verdade espiritualmente, primeiramente, mas depois morreu fisicamente, não passou de 1000 anos, porque 1000 anos nosso é como um dia para o Criador. E o que ele tinha dito? Vejam essa revelação. É simbólica e profética. No dia em que comeres, morrerás. E o que corresponde a um dia para o Criador? Um período de 1000 anos. Então, por isso Adão não passou dos 930 anos, ou não passou de 1000 anos, que corresponde a um dia para o Criador. Por isso viveu ainda 930 anos depois do pecado, porque no dia que ele comeu, ele morreu espiritualmente, mas naquele dia para o Criador, que corresponderia a 1000 anos depois do pecado, ele morreria, ele não passaria de 1000 anos, naquele dia mesmo ele morreria, ou naquele milênio. Por isso ele viveu 930 anos, quase 1000 anos, morreu no final, quase completando um dia para o Criador, mas foi nesse dia que ele morreu, assim como disse o Eterno. Então temos aqui algo revelador. Então entendam isto, vejam esse quadro. Um dia para o Eterno é um milênio para nós. Então vejam que desde o pecado de Adão se conta de 0 a 1, um dia que corresponde a um milênio para nós. Um dia para o Criador, um milênio para nós. Como está aqui no tema, no título. Por que de 0 a 1? Porque se conta desde o pecado de Adão. Então, o primeiro dia, o primeiro milênio, ele não vai iniciar a partir do número 1. Ele vai iniciar a partir do número 0. E assim os próximos dias e milênios. De 1 a 2, 2 dias, 2 milênios. De 2 a 3, 3 dias, 3 milênios. De 3 a 4, 4 dias, 4 milênios. E nesse quarto milênio, quando se completou e se cumpriu a primeira vinda do Messias, Redentor, como Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Porque de Adão até o Messias temos 4.000 anos. Ou seja, para o Criador são 4 dias. E o que é interessante é que o Eterno criou o sol no 4º dia, não é mesmo? E do 4º ao 5º dia são 5 dias.
ou seja, 5 milênios. E do 5º ao 6º dia são 6 dias, 6 milênios. Ou seja, de 6 a 7 inicia a contagem do início do 7º milênio. Pois o 6º foi quando completou 6, e não do 6 para o 7, pois inicia do 0. Aí temos a segunda vinda do Messias Redentor, como o leão da tribo de Yahudá. Então, algumas pessoas confundem e não entendem isso aqui. Eu já falei até no grupo do WhatsApp, grupo onde os irmãos que se vinculam ao canal O Tempo Está Próximo se reúnem para estudar as Escrituras. Eu tenho falado ali que o dia ele se completa desde a contagem do dia anterior, quando ele já foi completado. Ou seja, algumas pessoas acreditam que ainda teria um período de 1000 anos para completar o 7º milênio para o nosso Salvador voltar. E não é assim. Ele voltará quando esse dia estiver iniciado. E não antes, e nem depois, mas quando ele estiver iniciado. E algumas pessoas acham que a gente tem que completar o 7º dia, ou o 7º milênio inteiro. Não, o 7º milênio já será o milênio onde ele reinará, porém ele terá que ter iniciado humanamente aqui para nós. Então entendam isto. Por exemplo, do 2º dia ao 3º dia temos 3 dias, então são 3 dias completos. O 3º dia ele não vai ser contado ainda a partir de que chegue no 3º dia. O 6º dia, o 6º milênio, ele não vai continuar sendo contado quando complete 6. Por exemplo, chegamos ao ano 6001. É um exemplo. E em 2019 estaremos no ano 6002. Ou seja, não estamos mais no 6º milênio. Esses 2 anos, 6001 e 6002, já é a contagem do 7º milênio. Estou entendendo? A madrugada, as primeiras horas da vigília, da noite, é o início. Então é isto que algumas pessoas não têm compreendido. Porque quando se completa um dia, aquele dia não é mais contado. É iniciada a contagem do próximo. E quando chegar ao fim, a ele terá completado. Então algumas pessoas entendem que só quando tiver completado que o nosso Salvador vem. E não é isso que o texto mostra. O texto mostra que neste dia ele cessou com a sua obra, e temos que é um descanso para nós, descanso, Shabat para o ser humano, porque além dele ser Senhor, mestre do sábado, ele fez o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. Uma versão mais traduzida para que todos entendam. Então isto é muito importante. Essa revelação que deve ser entendida. Então entendo que é neste último dia que ocorrerá a ressurreição e a transformação dos salvos, daqueles que estiverem vivos, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então entendo que aqui, neste momento, é quando os salvos passam a viver o milênio, o início do milênio com o nosso Salvador, como está descrito no final do capítulo 11 de Apocalipse. E sobre quem ele reinará também, junto com esses que reinarão com ele, ele será rei dos reis. Ele reinará sobre os seus salvos, sobre os seus reis que ele estabelecerá. Porém eles, juntamente com o rei dos reis, reinarão sobre súditos. E quem são esses súditos? Os mortais que sobreviverão e entrarão no milênio em corpos mortais aqui na terra, que não aceitaram a marca da besta, mas também não se arrependeram e aceitaram o Salvador, mas se renderam na sua vinda. Esses entrarão em corpos mortais. Por isso tema o milênio de imortais, porque todo reino tem que ter súdito. E aqueles que reinam, eles reinam sobre súditos. E algumas pessoas ainda não entendem o que é reinar. Acham que só é viver. Viver não é reinar. Mas existem aqueles que vivem reinando e existem aqueles que vivem como súditos.
Então por isso que está escrito que eles reinarão por 1000 anos. Como vimos em Apocalipse capítulo 20. E o próprio Salvador falou que a vontade daquele que o enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, ele o ressuscite no último dia. E esse último dia, aos olhos do Criador, é o último milênio. E esse último milênio terá que ter iniciado, humanamente falando, como vimos ali no quadro, a partir de que se complete 6.000 anos, 6.001, 6.002, já será o início da contagem do 7º milênio. Ele não tem que vir logo no início. Porque, como ao exemplo da criação, depois que criou o 7º, ele cessou. Ou seja, primeiramente ele tinha criado o 7º. Então, primeiramente, esse 7º milênio terá que ter iniciado aqui para nós. Antes do reino milenial dele. Espiritualmente falando. Ou, literalmente, em corpos eternos. Terá que ter iniciado aqui na Terra, humanamente falando. Então entendam que quando ele diz que ressuscitará no último dia, é porque esse último dia, o 7º milênio, o 7º dia terá que ter iniciado. E aí dentro desse último dia, o 7º milênio, ele ressuscita os mortos, transforma os salvos, e aí sim, volta a essa terra e estabelece oficialmente por ele o reino milenial, que lemos lá em Apocalipse 20. Eu já falei sobre o milênio no último estudo sobre Zacarias capítulo 14, onde falei sobre Jerusalém como despojada. Nós veremos algumas passagens desse capítulo outra vez, onde comprova isto, que haverá mortais durante o milênio. E muitas pessoas hoje, até pastores, desconhecem essa verdade. Agora eu vou fazer uma relação com o capítulo 60 do livro de Isaías, versículos 10 ao 12, com Zacarias, no capítulo 14, versículos 16 ao 19. Então vejam, no capítulo 60 do livro de Isaías, dos versículos 10 ao 12, temos o seguinte: E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Estão vendo aqui Jerusalém, que será destruída e reedificada? Alguns não acreditam, né? Mas é como eu li no vídeo anterior, no estudo anterior, não aquele vídeo que eu falei sobre os inscritos do canal, é o vídeo onde eu falei sobre Zacarias 14, quando Jerusalém é destruída e despojada. Então temos aqui outra evidência, que ela foi destruída no furor do Eterno, na ira do Eterno. No meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. Então temos aqui uma promessa já para o milênio. Vejam que no versículo 11 ele fala que as nações trarão a elas suas riquezas. Isso aqui não foi no tempo de Salomão. Isaías, o profeta Isaías veio bem depois. Não foi nos dias de Herodes, quando reformou o segundo templo. Isso aqui é para o milênio. E como está também em Apocalipse. Lembram que eu falei sobre a festa dos tabernáculos? Que uma vez por ano terão que ir a Jerusalém? Então agora vamos ver em Zacarias capítulo 14, versículos 16 ao 19. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Então vejam aqui nesse versículo 16 de Zacarias 14, o mesmo contexto de Isaías 60, versículos 10 e 11. E 12 também. Ali fala de que eles trarão suas riquezas a Jerusalém, e depois que ela tenha sido destruída, eles reconstruirão seus muros. Então temos aqui que haverá sobreviventes depois da batalha do Armagedon.
aqueles que não foram junto com as nações lutar ou batalhar contra aquele que vem no cavalo branco, como está em Apocalipse 19:19. Porque nem todas as pessoas de cada nação que se opor a Jerusalém ou ao Eterno naqueles dias seguirão seus líderes ou seus presidentes ou seus reis contra o Eterno. Então eles sobreviverão, porque recusarão isto, recusarão a marca da besta. Não se arrependeram em receber o sangue carmesim, mas sobreviverão, porque renunciaram à besta. Então entendam que não são só aqueles que ressuscitarão que renunciarão à besta, mas os sobreviventes das nações também. E nos versículos 17 ao 19 temos: e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então vejam que tem um contraste aqui com o versículo 12 de Isaías 60, onde está escrito que sofrerão. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Isto aqui não é para este tempo atual, não é para um tempo vindouro antes do milênio, é para o milênio, meus irmãos. Então, quem não viu os vídeos anteriores, eu aconselho que veja para entender todo o contexto. Então está aqui que haverá mortais, porque o milênio será de imortais e mortais. Será um reino de paz e prosperidade, mas terão que seguir a Torá. E no Salmo capítulo 86, versículo 9, no livro de Salmos, temos o seguinte: todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Então vejam aqui que isto também ocorrerá no milênio. É o cumprimento, a promessa, é uma profecia dessas passagens que vimos sobre as nações. E aqui está que todas as nações terão que ir a Jerusalém para a festa do grande rei. E a promessa de reinar durante o milênio também está em uma das promessas das bem-aventuranças, descrita no livro de Mateus, no capítulo 5. O Matitiahu, capítulo 5, versículo 5, onde está escrito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então temos que esta promessa de herdar a terra será dada àqueles que reinarão com ele. Como está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que bem-aventurados, felizes aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Temos aqui que são esses bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, meus irmãos, o milênio é um fato que ocorrerá. Não é simbólico como os amilenistas ou calvinistas acreditam. Também não será no céu, como os adventistas do sétimo dia acreditam. Será sobre a terra. Como diz aqui no versículo 6 de Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em Apocalipse 20, versículo 6, vimos que aqueles que ressuscitam reinarão com Cristo por 1000 anos. Por 1000 anos. Esse é o milênio sobre a terra. E reinarão onde? Sobre a terra. Não tem como contradizer a vontade do Eterno, nem a sua palavra. Foram erros de interpretação da teologia pós-milenista, que é a visão da teologia adventista do sétimo dia, e também a milenista, que é a visão da maioria das igrejas presbiterianas ou de linha teológica calvinista. Então essas duas visões, elas entram em contradição com a coerência das escrituras sobre o milênio. O milênio não é simbólico, a milenista, e também não é no céu pós-milenista, sendo no céu onde somente depois de 1000 anos que o Mestre Salvador volta para a terra. Não é o que está escrito. Ele volta para estabelecer os 1000 anos sobre a terra, e não é depois dos 1000 anos no céu. Então essas duas visões,
pós-milenista e amilenista estão equivocadas, com todo respeito àqueles irmãos que frequentam alguma dessas denominações. Revejam as Escrituras e que o Eterno nos abençoe. A própria Escritura refuta essas duas visões teológicas. Então, como vimos, temos que os juízos ocorrerão para preparar a terra para o milênio, e temos que, no livro de Isaías também, capítulo 40, versículos 3 e 4, está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, o caminho de Yahweh, endireitai no ermo, vereda nosso Elohim. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Então temos aqui nesses dois versículos que o Eterno prometeu através do profeta Yeshayahu, Isaías, como é mais conhecido, que todo vale será exaltado, e todo monte ou outeiro serão abatidos. Temos isso exemplo de Zacarias capítulo 14, quando ele vem e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, que aquele monte se divide em dois e se cria um grande vale. Ele está dizendo que a geografia mudará, que os vales serão transformados em montes, e os montes serão transformados em vales. Toda a geografia mudará. E João Batista, ou Yohanan, como está no hebraico moderno, ele profetizou essa profecia aqui. Foi falada por Isaías, e o profeta João Batista, Yohanan, primo de Yahushua, refez essa profecia, falando daquele que viria após ele. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, confirma essa profecia de ambos os profetas, na abertura do 6º selo, quando ocorre o grande terremoto, onde os montes se movem dos lugares e toda a geografia é alterada. Estão vendo? É necessário fazer essas comparações, porque nem tudo é simbólico. Algumas coisas são simbólicas e proféticas, mas que reflete algo literal que ocorrerá, porque tudo que é literal tem um reflexo espiritual, tem o seu lado espiritual, melhor dizendo. Então aqueles que acreditam que tudo é simbólico e não tem nada de literal, estão dentro de uma incredulidade. Incredulidade é pecado. Por isso se arrependam enquanto ainda há tempo. Porque o grande terremoto ocorrerá. Será uma bênção para alguns, porque glorificarão ao Eterno. Saberão que Ele está próximo, porque depois dos terremotos é que ressuscitarão os salvos. Porém, para muitos, será uma catástrofe. E a repetição desse grande terremoto, os seus resquícios, temos também no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 20. É uma repetição do que ocorre no 6º selo, cumprindo as profecias de Isaías e João Batista. Lá em Apocalipse, eu sei que ainda não fizeram essa comparação. Poucos talvez fizeram. Agora vejam o que está no livro de Miqueias, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Porque eis que o Senhor, o Yahweh, sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Lembram do estudo que fiz anteriormente? Aqui é citado outra vez, Jerusalém e Samaria. Então temos que essas profecias aqui de Miqueias, de Isaías, de João Batista e de outros profetas como Zacarias, elas também foram repetidas e explicadas pelos apóstolos, por nosso amado Salvador, e também no livro de Apocalipse. Então, devido ao pecado, existe uma condição de destruição para essa terra, para que ela seja preparada, purificada para o reino milenial. Lógico que haverá lugares poupados para os sobreviventes, porém a maioria dos lugares serão destruídos. Por isso que o emissário Saulo, ou Shaul no hebraico, mais conhecido como Paulo,
fala no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então temos que toda a criação, toda a terra geme, esperando a sua redenção, a sua restauração, como também nós mesmos esperamos a redenção do nosso corpo. Então vejam que a terra, ela também sofre, esperando por essa restauração. Agora vamos ver algo muito importante escrito no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 2. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, diz Yahweh Tsevaot, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então vejam aqui que todos os nomes de ídolos e falsos deuses, falsos santos e toda a idolatria será tirada, consequentemente os seus nomes também. E por isso que no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 6, temos o seguinte: portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então vejam que essas promessas são para aquele dia, para o período de 1000 anos de reino, de paz e prosperidade sobre a terra. Será tirado os nomes pagãos, e o povo saberá o seu nome, conhecerá o seu nome. O seu povo, o povo do Eterno, saberá o seu nome, não é os seus nomes. Muitos acham que o Eterno Criador possui vários nomes, mas isso não é verdade. Isso é uma mentira da serpente. O Eterno não tem vários nomes. O Eterno tem um nome só, e está no singular, como está aqui. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Ele não está dizendo os meus nomes. Então essa história de teólogos, doutores da teologia, pastores, rabinos, que dizem que ele tem vários nomes, isso é um engodo, é um equívoco muito grande. Alguns deles não sabem, porém outros estão realmente em contradição, ensinando errado. Infelizmente outros não admitem estarem errados. Mas o Eterno diz aqui que é um nome somente. Ele possui sim vários títulos: Elohim, El Shaddai, El Elyon, Kadosh. São títulos, não são nomes, porque nome é um só. E ele diz: portanto, meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Ele se revelará ao seu povo, e naquele dia aqueles que ainda não entenderam o seu nome antes, porque temos no livro de Apocalipse, capítulo 7, que alguns entenderão o seu nome, como os 144.000, entenderão antes do milênio, porém alguns realmente por causa do ego, e porque se arrependerão dos seus erros, eles entenderão e saberão o seu nome naquele dia, somente naquele dia. Então vejam que essas duas passagens de Zacarias, capítulo 13, versículo 2, e Isaías, capítulo 52, versículo 6, já coloca por terra aquela falácia de muitos que o nome do Eterno não tem importância. Já coloca por terra, porque eles estão em contradição contra o próprio Eterno e a sua palavra, porque ele está dizendo aqui que o seu nome é importante. Se não fosse importante, não era nem mencionado. Mas alguns não querem, por causa do egocentrismo, admitir que aprenderam coisas erradas. Alguns sábios se corrigem, se arrependem e passam a ensinar o correto. Infelizmente, alguns, por causa do egocentrismo, não se arrependem e continuam com suas falácias, rejeitando até a verdade das Escrituras. Por causa de status e dos títulos que carregam, como doutores em teologia, pastores, mestres e etc. Então vejam que essas passagens ocorrerão no milênio, durante o milênio. Por isso que o milênio será de imortais. Tudo isto aqui ocorrerá
durante o milênio. Em Isaías capítulo 2, versículos 3 e 4, temos sobre o que ocorrerá durante o milênio. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. São profecias para o milênio. Por isso temos também em Oséias capítulo 2, versículo 18, o seguinte: e naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Isto que mostra que será um milênio de paz e prosperidade. E o mesmo contexto também está no livro de Zacarias capítulo 9, versículo 10, porque ele tirará o arco, como vimos aqui em Oséias, e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações. Vejam aqui o reinado de paz, a verdadeira paz, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Esta outra profecia, que tem relação também com Oséias capítulo 2, versículo 18, é para o milênio, e é um milênio literal sobre a terra. Por isso também que em Zacarias capítulo 2, no início do livro, no versículo 11, está escrito: e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos, Yahweh Tsebaot, me enviou a ti. Então temos que o Eterno falou aqui através do profeta Zacarias, que muitas nações se ajuntarão ao Criador, e serão seu povo. E ainda no livro de Zacarias capítulo 8, no versículo 22, temos a confirmação desse contexto. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Então vejam que, como o Eterno disse, assim se cumprirá no milênio aqui na terra, como o nosso amado Salvador falou no livro de Mateus, o Matitiarro, capítulo 6, versículo 10, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, que a vontade do Eterno, do Pai Celestial, do Pai Nosso que está nos céus, seja feita aqui na terra. Ou seja, que o reino dos céus desça aqui para a terra. E de fato isto se cumprirá, como está também o próprio Eterno dizendo no livro de Isaías capítulo 43, versículo 20: os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Então vejam que isto de fato se cumprirá. E neste mesmo capítulo 43, no versículo 13, ele confirma como o grande eu sou, aquele que era, é e há de vir. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então temos que a promessa do milênio de fato se cumprirá aqui na terra. Vamos ver agora algumas promessas que teremos no milênio, no livro de Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 7 ao 10. E assim está escrito: retornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então temos aqui que teremos águas purificadoras
que sararão as águas do Mar Morto, e por isso que atualmente está surgindo muitos bolaines, como intitularam, buracos enormes com água doce, e já existe vida, peixes ali dentro, em frente ao mar salgado, o Mar Morto. Então teremos ali uma geografia totalmente diferente do que existe hoje. E voltando ao livro de Zacarias capítulo 8, versículos 4 e 5, temos outras profecias para o milênio, onde o Eterno promete que velhos e crianças poderão brincar e viver em Jerusalém, nas ruas e nas praças, livremente. E assim está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Então vejam que haverá mortais nessa Jerusalém que será reconstruída no início do milênio. Então temos o milênio de imortais. E no livro de Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 8, temos a promessa de paz entre os animais, onde eles não matarão uns aos outros para sobreviverem ou se alimentarem, mas viverão em paz. E assim está escrito: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então vejam, um menino, uma criança os guiará, estará cuidando desses animais, pastoreando, sem sofrer perigo nenhum, por causa da grande paz que virá sobre o mundo. Essa paz impedirá que os animais ataquem uns aos outros e também que ataquem os seres humanos. E no versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então vejam que não haverá perigo para os mortais estarem próximos desses animais, esses animais que eram animais ferozes. Como lemos em versículos anteriores, o Eterno fará esse pacto, essa aliança com as feras, e elas terão paz entre eles. E ainda no livro de Isaías capítulo 65, dos versículos 20 ao 25, temos uma promessa maravilhosa, onde está escrito: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isto porque a vida será prolongada, até de forma sobrenatural. Não teremos mais demônios ou espíritos enganadores neste mundo, porém os mortais ainda estarão em um corpo corruptível e poderão falhar ou pecar, se não forem uma vez por ano à festa dos tabernáculos em Jerusalém, como já lemos anteriormente, e em algum outro caso que ele possa pecar. Mas eles terão vida prolongada e poderão viver muitos anos, talvez até quase o fim do milênio, quem nasça já dentro do milênio. E no versículo 21, e edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor, diz Yahweh. Então temos aqui uma promessa maravilhosa de vida prolongada e grande paz e prosperidade durante o milênio, onde temos que até os animais que matavam para comer terão esse instinto de matar banido durante o milênio. E depois, na eternidade, já não existirá mais morte depois do juízo final. Porém, ainda no milênio existirá morte, porém com a vida
prolongada se seguirem retamente a Torá. Aqueles que não foram transformados ou salvos pelo bendito sangue do Cordeiro. Agora vamos voltar ao livro de Ezequiel, no capítulo 39, versículo 12. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Por que eu li esse versículo? Porque esse versículo aqui mostra, depois da guerra do Armagedon contra Gog e Magog e todos os reinos da besta, temos que o povo que viverá no milênio, os mortais, eles trabalharão enterrando os corpos da matança que ocorrerá durante 7 meses. Será um dos trabalhos iniciais no milênio. E de fato isso ocorrerá, porque jamais ocorreu antes. E a promessa aqui é que quando eles iniciem esse trabalho, já está estabelecido esse reino milenial. A casa de Israel os enterrará por 7 meses, porque serão muitos corpos. Então o que ocorrerá é que haverá a guerra de Gog e Magog, como relata os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, e outras passagens. E todas as nações junto com Gog entrarão em Jerusalém, destruirão Jerusalém. Daí poderá ocorrer um lapso de tempo, e então se proclamará o anticristo. O próprio Gog se proclamará Elohim ali em Jerusalém, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, para que então depois ocorra uma outra guerra que leve ao Armagedon. Então pode até ser uma terceira guerra mundial e uma quarta guerra mundial, só que com um pequeno lapso de tempo entre elas. Mas será a multidão de Gog que continuará e será sepultada. E depois disto temos a promessa em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, que promete cura, milagres, para todos os mortais que ficarem aqui na terra, que tiverem doenças ou até mesmo problemas incuráveis como defeitos no corpo. Temos a promessa que eles serão curados. Então vamos ler os versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Como vimos lá em Ezequiel também, as águas purificadoras que estarão no ermo e correrão livremente, sarando todos os seres que passem por lá. Teremos curas e milagres para as pessoas no reino milenial. Será um reino de paz e justiça, saúde e felicidade. E o profeta Miqueias também confirma isto no capítulo 4, versículo 7. E da que cocheava faria a parte restante, da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Então temos aqui uma promessa que no contexto real aqui fala também da nação que o Eterno expulsou para outras nações e que será reconstruída, restaurada e se transformará numa nação poderosa. E sobre casamento, temos no livro de Ezequiel, capítulo 44 também. Eu não vou ler para não prolongar muito o vídeo, mas haverá casamentos, porque temos crianças e pessoas que viverão em corpos mortais no milênio e se multiplicarão sobre a terra, até o final do milênio, quando Satanás for solto, como lemos na leitura inicial. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto e voltará a enganar as nações. E aí se estabelecerá o juízo final. E depois do juízo final, o reino eterno, com todos os seres viventes, entre os salvos glorificados, entre aqueles que tinham seus corpos mortais, mas não seguiram a rebelião final depois do milênio, e aqueles que até no juízo final entraram ao reino eterno. Então já não haverá mais morte, e haverá um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro terá passado, como está no capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículo 1. Então vimos sobre o milênio, o reino milenial sobre essa terra.
Eu não foquei aqui tanto o dia de sábado ou sétimo dia, o dia de Shabat em especial, mas eu falarei no próximo estudo. Esse estudo foi para focar mais o milênio, o período milenial, que também é um Shabat, ou um milênio de descanso, um milênio sabático, em outras palavras. Porém, no próximo vídeo falarei sobre o sábado. Então, esse foi para preparar para as pessoas ganharem conhecimento sobre o contexto do milênio e entenderem o próximo estudo sobre o Shabat ou sábado de uma forma mais simplificada. Então, que o Eterno abençoe a todos, no nome de Yahushua HaMashiach, o Messias de Nazaré, que em breve voltará. Shalom e até os próximos estudos.